E aí, tudo bom? Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que a sua semana esteja indo muito, muito bem. Essa é a última parte do 8º episódio, a parte 3. Então você provavelmente ficou sabendo que esse episódio seria dividido em 3 partes. Na parte 1, na parte 2, na última sexta-feira. E agora a parte 3. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado a todos os inscritos. Em breve eu vou fazer um vídeo apenas de agradecimento. E a lista é grande, muitas pessoas colaborando, ajudando, e eu estou muito feliz que esse projeto tenha avançado com muito sucesso. Obrigado a você também que é evangélico ou adventista, que também tem compartilhado os vídeos. Portanto, se essa é a sua primeira vez aqui, saiba que existem mais de 50 vídeos e 2 temporadas, com a segunda em curso, com um conteúdo incrível destinado para você aprender mais sobre a história verdadeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, nesse episódio, na parte número 3, nós vamos ter 2 partes importantes. A primeira parte será a participação do pastor Mark Finley. Ele é um evangelista internacional da Igreja Adventista, muito conhecido, aliás, pelos adventistas, e também conhecido por grande maioria dos pastores evangélicos. Então ele vai fazer uma participação em vídeo de um dos vídeos do canal dele, e nós vamos retirar um trecho desse vídeo para que você possa entender o contexto. Em seguida eu vou dar algumas explicações anteriores ao sonho e depois nós vamos entrar com a parte final, os comentários finais. Basicamente essa é a estrutura. Nós vamos nos concentrar em apenas um tópico novamente, apenas um tópico, e em seguida encerrar essa terceira e última parte do episódio número 8. Um aviso também rápido sobre o que está vindo por aí. Vem muito mais por aí. Muitos episódios estão sendo produzidos. Acredite no nosso processo de produção, porque literalmente 2023 ainda será um ano cheio e rico de informações para os adventistas do sétimo dia no Brasil e principalmente para os nossos irmãos evangélicos de diversas igrejas e diversas religiões também. Você que talvez não é evangélico, pertence a outra religião e tem se interessado nesse conteúdo, seja bem-vindo. Por fim, último detalhe bem rápido, nós temos o nosso Instagram. Ele é um Instagram que está começando agora, mas se você quiser acompanhar, sempre que vai sair um vídeo, uma foto, um vídeo pequeno, um vídeo curto, sempre a gente coloca alguma coisa no Instagram. E logo logo nós vamos começar com algumas séries exclusivas, específicas para o Instagram. Uma outra coisa também é o nosso Twitter, e nós temos o nosso site para que possamos .com.br. Nesse site você vai encontrar as 2 temporadas, apenas os vídeos e os episódios relativos às 2 temporadas. Tem alguns outros artigos de blog, etc. Nós vamos crescer o site em breve com uma estante virtual inédita no Brasil. Vai ser muito legal e nós vamos ter tudo disponibilizado em português para vocês. Bom, chega de falatório, vamos então para esse episódio que é extremamente importante. Se você é adventista do sétimo dia, você não pode perder esse episódio. E se você é evangélico, muito menos, porque uma das coisas que é mais importante não só para os adventistas, mas para os evangélicos, independente de qual seja a sua igreja, é entender a verdadeira história da Igreja Adventista. Bem-vindo ao Para Que Possamos. But what does the Bible say about spiritualism? What does the Bible say about death? Can the dead communicate with the living? Is it possible for once a person has died to come back to their house again and speak to their loved ones? And what will the ultimate result of the devil's deception of spiritualism be in the light of the last days of Earth's history? Let's jump right into our topic, based on the Bible. I love that old poem, What Says the Bible, the Blessed Bible to Me?
The teachings of men so often mislead me. But what says the Bible, the blessed Bible, to me? First thing that we want to set out very clearly is that once a person dies, it is impossible for that individual to communicate with the living. Ecclesiastes chapter 9, verse 5, for the living know that they will die. What do the living know? What does every living human being know? It knows that they will die. But the dead know nothing. How much did the dead know? The Bible says the dead know nothing. Not one thing, as we'd say in Spanish, nada. They know nothing. For they have no more reward. The memory of them is forgotten. Their love, their hatred, their envy, these are emotions, have now perished. Pois é, como você viu nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, é importante salientar que o pastor Mark Phelan foi extremamente direto, foi extremamente claro, transparente com relação ao que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita como sendo o estado dos mortos, ok? Então, essa é a melhor explicação sobre o que os adventistas acreditam sobre o estado dos mortos e com base nessa interpretação bíblica de Eclesiastes 9, de 5 a 6. Esse vídeo não é para discutir nenhum tipo de apologética ou de termos interpretativos da Bíblia sobre o estado dos mortos a partir da visão do adventismo. Essa não é a razão desse vídeo. No entanto, é importante que uma autoridade do evangelismo adventista se apresente e fale, olha, quando se trata de mortos, quando se trata do estado dos mortos, quando se trata de pessoas, o que acontece com você depois que você morre, essa é a posição oficial da Igreja Adventista, o que não deve ser novidade para você, adventista, de forma nenhuma, talvez para algum evangélico, para algum pastor que talvez nunca tenha visto o pastor Mark Phelan apresentar esse tema. Está aí então a apresentação do que a Igreja Adventista entende como sendo o estado dos mortos. É claro que, abrindo parênteses muito claro e transparente aqui, a Igreja Adventista acredita que as pessoas, quando morrem, elas são aniquiladas, elas deixam de existir, tanto espírito quanto a parte física. Então não existe uma existência, as pessoas morrem. Geralmente o adventista usa como sono da alma, ou as pessoas estão descansando, etc. Esses termos assim mais ilustrativos, mas na prática, na literatura adventista, você vê de forma muito simples que o adventista do sétimo dia acredita que a pessoa cessa em existir, ela deixa de existir literalmente. Uma das coisas mais importantes também a salientar é que o adventismo do sétimo dia não acredita que mortos possam voltar e se comunicar com pessoas. Isso deixando claro isso, transparente, para que não haja nenhuma dúvida a respeito disso. O adventista do sétimo dia, o membro adventista do sétimo dia que realmente, de fato, conhece as doutrinas e as crenças da Igreja Adventista, é plenamente ciente a respeito desse ponto, ok? Vamos lá. Tem uma segunda parte agora com o pastor Mark Phelan, que ele vai apresentar uma experiência que aconteceu com ele. One night I was preaching in the Philippines and a typhoon came and it was dark and the wind was blowing, water was flowing through the streets and rain was pelting down. And we were to have a meeting that night and I went to the auditorium, made our way there, but a few people were in this darkened auditorium. I had to dismiss them and go home. I was preaching, in fact, on the millennium, 1,000 years of darkness. And I said, we can't have the meeting tonight. And they said, Pastor, we have to have it because you announced the topic 1,000 years of darkness, and we think it began tonight. I assured them that it didn't, but I spoke shortly, sent them home. The next night or two after the meeting, one of the participants in the meeting came to me. He had been in the Philippine Army. He was a ranking officer, in fact, in the Philippine Army. And he came to me and he said, Pastor Mark, let me tell you this story. You remember the other night when the typhoon came? Yeah, I sure do. He said, I was sleeping. The wind was blowing, rattling the windows in my house, rattling the house. And he said, I woke up. Now, his wife had died some years before, and he said, I woke up and I looked up, and I saw the form of my wife, young, no wrinkles, beautiful. And she reached out her arms, and she was coming toward me. And as I saw her, she called me, she beckoned, and come, hug me. She said, I looked up,
And I remembered, Pastor Mark, what you said. I remembered what the Bible said. The living know that they shall die, but the dead know not anything. The dead cannot return to their house, Job 7. We shall wait and sleep until the resurrection, Job 14. And he said, when I saw that form of my wife, he said, I cried out, Jesus, Jesus, this is not my wife. This is a demon. This is an evil spirit masquerading as my wife. In the name of Christ, be gone. And he said, Pastor Mark, the form of my wife turned to a hideous demon and disappeared. Knowing what the Bible says protects us from the wiles of Satan and the deceptions of Satan. God says, if you want to keep from being deceived in the last days of Earth's history, number one, know what the Bible says about death. That death is but a rest, that the dead can't return to their house, that the devil can masquerade as dead loved ones. 2 Corinthians 11:14, he is masquerading at times as an angel of light. So he tries to deceive through spiritualism. Legal, então nós terminamos agora de assistir a apresentação do pastor Mark Phelan de uma experiência bastante inusitada que aconteceu com uma pessoa que estava acompanhando o seminário que ele estava fazendo no país das Filipinas. Okay? Esse comandante, ou general do exército, ele estava no meio do tufão, no meio desse evento natural que estava acontecendo na região, e ele, segundo o que ele conta, foi acordado. E no momento que ele foi acordado, ele viu aquela situação toda e ele percebeu que a pessoa, ou a imagem, ou a semelhança da esposa dele estava diante dele. Ele literalmente viu a esposa dele. A questão é que a imagem que ele viu, ou o ser que ele viu, representava a esposa dele, mas mais jovem. Ele é muito claro em citar esse detalhe. Ele percebe, ele nota isso, então esse espírito, essa entidade, esse ser, no formato, né, da esposa dele, com a aparência da esposa dele, o convida para se aproximar, para eles interagirem fisicamente, para dar um abraço, para se aproximarem um do outro. Logo em seguida, ele percebe que aquilo ali realmente não pode ser algo verídico, ele relembra o que ele leu na Bíblia, ele lembra das instruções que haviam sido passadas pelo pastor Mark Phelan com relação a esse tema, e em seguida ele reprime, ele se comunica com esse espírito, com essa entidade, repreendendo em nome de Jesus, vai embora, e então essa entidade, esse espírito, se transforma, ele revela de fato o formato e a aparência do que ele é, de fato um demônio que estava aparecendo, fingindo ser a esposa desse comandante, desse general. Uma das características desse evento é que a imagem da esposa, ela se transforma imediatamente na imagem revelada daquele demônio após a pessoa expelir as frases de comando, né? Citando, é claro, o nome de Jesus Cristo. Muito bem. Está claro que na primeira parte, Mark Phelan apresenta o que a Igreja Adventista acredita, a organização acredita com relação ao estado dos mortos. Na segunda parte, ele dá um exemplo claro de que uma pessoa viveu uma experiência onde um espírito foi visitá-lo com a aparência da esposa. E que isso é imediatamente, literalmente contra qualquer instrução bíblica, essa interação com esses tipos de espíritos, essa interatividade com esses seres que não pertencem ao reino dos céus. O que nós podemos tirar dessa história de experiência em conjectura com a apresentação do pastor Mark Phelan? Se você tem consciência, lembre-se, se você tem consciência plena do que está escrito na palavra de Deus, se você tem consciência plena das instruções que foram deixadas com relação a essa relação entre o aspecto e o plano humano e esse plano sobrenatural, espiritual, onde vivem esses seres, esses demônios, esses espíritos,
os alertas que foram dados ao povo de Deus para que não interaja com eles. Se você tem essa consciência, automaticamente você vai tomar a atitude que esse comandante, que esse general filipino tomou. Ele automaticamente repreendeu aquele espírito imediatamente, citando o nome de Cristo. E você sabe, e eu acredito, e você acredita, que não existe nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Então, ele foi suficiente para resolver o problema, resolver aquela situação e tirar completamente a dúvida que pairava naquela cena, naquele momento. Tá claro isso? Então, posição oficial da igreja, uma experiência ilustrativa, real, verídica, que é apresentada pelo pastor Mark Feeling, encerram esse assunto com relação a isso. Vamos agora, então, para a experiência que Ellen White teve. Vamos então para a experiência que a suposta profetisa, a suposta mensageira de Deus, teve durante um dos momentos finais na vida dela, próximo à sua morte, mas extremamente importantes para que você, de fato, compreenda a relação de Ellen White com o oculto. Eu quero convidar você a visitar o quarto de Ellen White à noite, enquanto ela dorme, onde vamos visitar um sonho que ela teve, onde seu finado marido, Tiago White, aparece para ela. Essa é a ápice de sua relação com o espiritualismo e o espiritismo, onde as fronteiras que dividem o adventismo das práticas com o mundo espiritual foram removidas definitivamente. Acompanhe a descrição do sonho e veja as consequências do mesmo no livro The Retirement Years, ou em português seria Os Anos da Aposentadoria, na edição de 1990. Alguns dias atrás, eu estava implorando ao Senhor por luz em relação ao meu dever. À noite, eu sonhei que estava na carruagem, dirigindo sentada à direita. Papai, como ela se referia a Tiago White, estava na carruagem, sentado à minha esquerda. Ele estava muito pálido, mas calmo e composto. "Ora, papai!" exclamei. "Estou tão feliz por tê-lo ao meu lado mais uma vez. Eu senti que metade de mim se foi. Pai, eu vi você morrer. Eu vi você enterrado. Será que o Senhor teve pena de mim e permitiu que você voltasse para mim novamente para trabalharmos juntos como costumávamos?" Ele parecia muito triste, mas ele me disse: "O Senhor sabe o que é melhor para você e para mim. Meu trabalho era muito querido para mim. Cometemos um erro. Atendemos a convites urgentes de nossos irmãos para participar de reuniões importantes. Não tivemos coragem de recusar. Essas reuniões nos desgastaram mais do que imaginávamos. Nossos bons irmãos ficaram satisfeitos, mas não perceberam que nessas reuniões assumimos fardos maiores do que poderíamos carregar com a segurança em nossa idade. Eles nunca saberão o resultado dessa tensão contínua sobre nós. Deus gostaria que eles carregassem os fardos que carregamos por anos. Nossas energias nervosas têm sido continuamente sobrecarregadas. E então, nossos irmãos, julgando mal nossos motivos e não percebendo nossos fardos, enfraqueceram a ação do coração. Cometi erros, o maior dos quais foi permitir que a minha simpatia pelo povo de Deus me levasse a assumir o trabalho que outros deveriam ter suportado. Agora, Ellen, os convites continuarão surgindo como antes, desejando que você compareça a reuniões importantes, como sempre aconteceu no passado. Mas coloque esse assunto diante de Deus e não responda aos convites mais sinceros. Sua vida está por um fio. Você precisa descansar, livre de toda essa excitação e de todas essas responsabilidades desagradáveis. Poderíamos ter feito muito durante anos com nossas canetas, sobre os assuntos de que o povo precisa, sobre os quais tivemos luz e podemos apresentar a eles, e que outros não têm. Sendo assim, volte a trabalhar quando suas forças voltarem, como ele o fará. E você irá fazer muito mais com a sua caneta do que com a sua voz. Ele olhou para mim
suplicante e disse: "Você não vai negligenciar essas advertências, vai, Ellen? Nosso povo nunca saberá sobre quais enfermidades trabalhamos para servi-los, porque nossas vidas estavam entrelaçadas com o progresso da obra, mas Deus sabe de tudo. Lamento ter me jogado tão profundamente e trabalhado de forma irracional nessas emergências, sem dar atenção às leis da vida e da saúde. O Senhor não exige que carreguemos fardos tão pesados e muitos de nossos irmãos tão pouco. Devíamos ter ido à costa do Pacífico antes e devotado nosso tempo e energia à escrita. Você vai fazer isso agora? Você, quando suas forças voltarem, pegará sua caneta e escreverá essas coisas que há tanto tempo antecipamos e diminuirá seu ritmo? Há um assunto importante que as pessoas precisam. Faça disso a sua prioridade. Você terá que pregar um pouco para o povo, mas evite as responsabilidades que nos sobrecarregaram. Bem, eu disse, James, você deve ficar sempre comigo agora, e nós trabalharemos juntos. Ele disse, fiquei muito tempo em Battle Creek. Eu deveria ter ido para a Califórnia há mais de um ano, mas eu queria ajudar o trabalho e as instituições de Battle Creek. Eu cometi um erro. Seu coração é sensível. Você estará inclinada a cometer os mesmos erros que eu. Sua vida pode ser útil para a causa de Deus. Oh, aqueles assuntos preciosos que o Senhor queria que eu apresentasse ao povo são joias preciosas de luz. Eu acordei, mas esse sonho parecia tão real. Agora você pode ver e entender porque não sinto nenhum dever de ir a Battle Creek com o propósito de assumir as responsabilidades na Conferência Geral. Não tenho o dever de permanecer na Conferência Geral. O Senhor me proíbe e isso basta. Carta 17 de 1881. Muito bem, esse foi o sonho com o encontro do espírito morto de Tiago White. Esse sonho ele foi descrito como, nós dissemos no livro que fala sobre a aposentadoria, né, a parte final da história e da vida de Ellen White. Vamos lá, uns pontos desse sonho que, na minha opinião, isso é algo particular meu, na minha opinião, não foi um sonho, ok? Mas ela diz que foi um sonho e que no final ela apresenta que foi extremamente real, ela sentiu que aquilo era real. E de fato, isso deve ter impressionado Ellen White de uma forma ou de outra, afinal de contas, era o espírito do marido dela, né? Mas vamos lá, alguns pontos rápidos, tá? Não vou me prolongar muito. Número 1, ela disse que estava implorando ao Senhor por luz em relação ao dever dela. Isso significa que à altura do campeonato, à altura do fim do seu ministério, Ellen White ainda não sabia para onde direcionar sua energia. E esse é um fator importante, porque você vai ficando mais velho, você vai se tornando uma pessoa de idade e geralmente a energia não é a mesma. Então você precisa realocar sua energia de alguma forma ou de outra. Era isso que ela estava buscando, segundo ela, pedindo a Deus uma luz, uma iluminação sobre isso. Muito bem. Quando ela dorme e sonha, ela se vê junto com o seu ex-marido, Tiago White. Por que é muito importante esse sonho? Porque esse sonho é tão determinante para a gente entender Ellen White e como ela se relacionava com o oculto, como ela se relacionava com esses espíritos, com esses anjos, com essas entidades, e qual impacto isso tinha na vida dela na prática. E esse sonho é um exemplo claro, porque você percebe que na estrutura inteira do texto do sonho, e na verdade isso é uma carta direcionada, essa estrutura é uma estrutura relacional. Ela não é uma estrutura que conta algo que foi mostrado a ela, ou ela é, na verdade, uma atriz passiva durante esse processo. Não, ela interage diretamente com este ser, com essa imagem que representa o marido dela. Em seguida, ela fala uma frase muito importante nesse contexto. E aí vem uma pergunta, um questionamento claro. A frase que ela diz é a seguinte: Pai, como ela costumava chamar Tiago White, Pai,
eu vi você morrer, eu vi você enterrado. Essa frase, esse primeiro trecho é fundamental, porque ela mostra, ela afirma de que ela realmente acredita, ela viu com os próprios olhos o corpo morto de Tiago White sendo enterrado. Então, quando ela afirma isso, quando ela mostra isso, ela fala assim, poxa, eu vi que você estava morto, eu vi você enterrado. Eu vi que não havia mais vida em você. E aí ela retoma o pensamento dizendo, será que o Senhor teve pena de mim e permitiu que você voltasse para mim novamente, para trabalharmos juntos como costumávamos? E nessa experiência, ela questiona se Deus havia enviado para ela o espírito do marido morto para que eles trabalhassem juntos. Portanto, uma afirmação como essa vai completamente contra a defesa ferrenha que Ellen White fez contra o espiritismo. Um dos pontos dessa frase, me desculpe ter que ficar nessa frase um pouco mais, mas ela diz e afirma que viu o marido dela morto nessa comunicação. Então não havia dúvida que Ellen White tinha noção clara nesse evento, nessa relação com esse espírito, que ela tinha noção clara que ela estava falando com um espírito. Ela não estava falando com o marido físico, o Tiago White, de carne e osso. Tiago não havia ressuscitado do túmulo. Ela tinha noção plena de que estava se comunicando com o espírito. E ela fala, será que Deus permitiu que nós viéssemos, que você voltasse para que nós pudéssemos continuar? Muito bem, alguns outros pontos rápidos. O Senhor sabe o que é melhor para você e o Senhor sabe o que é melhor para mim, diz esse espírito a Ellen White. Então, uma das coisas, é claro, que esses espíritos vão tentar se comunicar com Ellen White é dar a ela a validação de que eles provêm de fontes do céu. Agora, essa frase, o Senhor sabe o que é melhor para você e para mim, é um pouco estranha, porque é partindo do princípio que ele morreu, e segundo o Adventismo, como o próprio Mark Phelan disse, eles não sabem de nada, os mortos não sabem de nada, as pessoas que já faleceram não sabem de nada. Que consideração é essa que esse espírito apresenta, diz, só falando o seguinte, olha, o Senhor sabe o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Essa consciência, né? Muito bem, avançando, uma outra fase importante desse espírito para Ellen White, ele fala o seguinte, a sua vida está por um fio. Volto a dizer, Mark Phelan tinha dito, os mortos não sabem de nada, mas ele tinha plena consciência de que a vida de Ellen White estava por um fio. Então, um espírito que vem fazer uma visita a Ellen White se apresenta dizendo, olha, a sua vida está por um fio. Você lembra no episódio número 1, na parte 1 do episódio 8, desse mesmo episódio, onde nós mencionamos que um anjo ajudante, o anjo do conselheiro, o anjo acompanhante de Ellen White, falou que um irmão não morreria e que ela deveria falar para ele pregar e alimentar as ovelhas. Você lembra dessa primeira parte? Novamente, um espírito vem dizendo, sua vida está por um fio. Você lembra na primeira parte, onde o anjo ajudante disse, você terá que morrer uma morte maior do que você já morreu. Você lembra disso? E aqui está mais uma vez, um espírito se posicionando com sabedoria, sabendo o que está acontecendo na vida de uma pessoa que está viva. E por fim, mais alguns comentários. O espírito fala, você irá fazer muito mais com a sua caneta do que com a sua voz. Olha que interessante. Mais instruções. E as instruções basicamente desse espírito se resumem no seguinte, Ellen, você já está cansada. Pare de se envolver nesses eventos, nessas demandas que a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia está exigindo de você. Você não tem mais... É mais importante você se concentrar em continuar escrevendo, do que ir participando dessas rotinas, mesmo que sejam importantes, e mesmo que os convites sejam sinceros, deixe isso de lado e concentre a sua energia em continuar escrevendo. Um aviso que esse espírito dá para Ellen White. Ele disse o seguinte, ela diz, ele olhou para mim suplicante e disse, você não vai negligenciar essas advertências. Vai, Ellen. Ou seja, o espírito chega com uma calma, chega com uma comunicação serena, mas no meio da comunicação, esse espírito é direto, ele fala o seguinte, você não vai negligenciar isso, vai?
Você vai deixar isso acontecer de forma solta para que sua vida que está por um fio caia? Ou você vai obedecer essas recomendações que eu estou te dando? Obedeça às recomendações. Portanto, a mensageira de Deus, como ela se apresenta, a profetisa adventista, como ela se apresenta, a mensageira apenas inspirada, o espírito de profecia, tomando ordens de um espírito, o espírito do marido morto. E aí vem mais uma parte final. Você vai fazer isso agora? Outra demanda. Você vê que o tom vai mudando, né? Você percebe que o tom vai mudando de acordo com o sonho? O espírito ele vai demandando. Ele vai demandando. Ele vai demandando. E agora o tom já muda. Você vai fazer isso agora? Você, quando suas forças voltarem, pegará a sua caneta e escreverá essas coisas que há tanto tempo antecipamos e diminuirá seu ritmo? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso agora? Você, quando suas forças voltarem, pegará sua caneta e escreverá essas coisas que há tanto tempo antecipamos e diminuirá o seu ritmo? Olha como o tom muda. Olha como a comunicação muda. Olha como esse espírito começa a trocar a forma como ele se comunica. Ele veio tranquilo, calmo, sereno. De repente ele dá um aviso no meio da conversa. Você vai obedecer? E no final ele chega já um pouco mais incisivo, falando, obedeça. E aí ela disse, bem, eu disse, James, ou Tiago no caso, você deve ficar sempre comigo, agora, e nós trabalharemos juntos. Ou seja, Ellen White recebe a visita do espírito do marido morto, e ela convida, venha, vamos trabalhar juntos. Peraí, como é que você convida? Como é que você passou seu ministério inteiro dando pedrada, tacando pedrada, falando que o espiritismo é um sinal, né, das 3 mensagens angélicas, né? É um dos pontos que o inimigo irá usar para enganar o povo de Deus, povo remanescente, né, povo adventista. E agora você se enfia numa sessão mediúnica aos moldes da bruxa de Endor. Lembra a história de Samuel? Do espírito de Samuel? Vocês lembram dessa história? Muito bem. Passando isso, mais 3 pontos, final, né, de toda essa sessão. Que aqueles assuntos preciosos que o Senhor queria que eu apresentasse ao povo, joias preciosas de luz, o Espírito falando sobre o que ela deve escrever. E por fim, Ellen White toma a decisão e oficializa de que ela não irá participar desses eventos, que ela vai preservar a sua saúde e se concentrar na escrita dos livros. E ela diz o seguinte, não sinto nenhum dever de ir a Battle Creek com o propósito de assumir as responsabilidades na Conferência Geral. Eu não tenho o dever de permanecer na Conferência Geral. O Senhor me proíbe e isso basta. Diga-se de passagem que ela já estava acordada nesse momento, mas uma das coisas que ela disse foi que o sonho parecia tão real. O sonho parecia real. Agora, você que está me assistindo, evangélico ou adventista, okay? Ela toma a decisão oficial de se abster da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia em obediência absoluta às instruções do Espírito que a visitou. Ellen White obedeceu o Espírito do seu marido morto e mentiu para as pessoas, porque os outros líderes da Conferência Geral, os outros pastores das associações, as pessoas, os delegados que estavam ali, eles não faziam ideia de onde tinha vindo essa decisão. Tinha vindo, segundo ela, tinha vindo de Deus, porque ela disse, o Senhor me proíbe. O Senhor. Portanto, o Espírito que veio visitá-la durante o sono, durante a noite, que era tão real, para mim, ela teve uma experiência real. De sonho isso não aparece absolutamente nada, mas vamos considerar que seja um sonho. Vamos partir dessa premissa. Em nenhum momento Ellen White agiu como o comandante filipino agiu. O comandante filipino, o coronel, o capitão, ele olhou para aquele demônio, para aquele ser, e ele repreendeu em nome de Jesus. Saia, vá embora. Não. Ellen White não. Ellen White, a mensageira, a profetisa, a líder, a escritora, a pena inspirada, o espírito de profecia, ela obedece o Espírito. E a igreja adventista
segue. Portanto, pastores adventistas do sétimo dia, líderes da Igreja Adventista do sétimo dia, presidentes de associações, pastores locais, líderes de campo, colportores, presidentes de associações, secretários de associações, vocês sabem o que vocês estão fazendo alimentando adventistas do sétimo dia através dos escritos e das obras de uma médium utilizada por espíritos. Seja no UNASP, seja na Igreja Central de Brasília, seja no norte ou no sul do país, igrejas adventistas do sétimo dia seguem os escritos desta médium. E agora, recentemente, na última conferência geral, foi votado que as igrejas adventistas do sétimo dia devem ter, oficialmente, uma mini loja, um mini centro dentro de cada igreja, onde cada um desses centros vai ter a literatura, os livros de Ellen White, em cada igreja. Eu quero que você preste atenção nisso, você que está me assistindo. Foi votado na última conferência geral que todas as igrejas adventistas do sétimo dia devem ter um mini centro White dentro de cada igreja, com um voluntário destinado e apontado pelo pastor para que esse mini centro White, essa mini biblioteca, sirva como um centro de distribuição da literatura da profetisa Ellen White. Nós não sabemos quantas das 2.000 experiências de Ellen White tiveram a obediência, tiveram o controle, tiveram a influência de espíritos, mas nós sabemos que eles estavam presentes com ela o tempo todo.